Vamos continuar. Jacó recuperou-se rapidamente e foi ficando ali semana após semana, parecendo afinal que sempre vivera naquele lugar. Encarregou-se do esquelético rebanho, de modo que Raquel não precisava mais seguir os animais, uma tarefa que lhe coubera na falta de irmãos. Meu avô atribuía ao fato de todos os seus filhos varões terem morrido ao nascer ou na primeira infância, deixando-o apenas com filhas mulheres, o estado em que se encontravam seus rebanhos e suas minguadas posses. Não refletia sobre a sua própria indolência, acreditando que somente um filho inverteria a sua sorte. Consultou os sacerdotes do lugar, que lhe aconselharam sacrificar um touro e seus melhores carneiros não castrados para que os deuses lhe dessem um menino. Deitara-se com suas esposas e concubinas nos campos, como sugerira uma velha parteira, e todo aquele esforço só lhe dera coceiras nas costas e machucados nos joelhos. Na época em que Jacó chegou, Labão já havia perdido as esperanças de ter um filho ou de melhorar de vida. Não esperava mais nada de Ada, que já passara da idade de ter filhos e estava doente. Suas outras 3 mulheres haviam morrido ou fugido, e ele não dispunha de quaisquer recursos para pagar o preço de uma nova esposa, nem mesmo de umas poucas moedas para comprar uma escrava barata. Assim, dormia sozinho, com exceção das noites em que ia para as colinas importunar os rebanhos, como um adolescente excitado. Raquel dizia que a luxúria de meu avô era lendária entre os pastores. As ovelhas correm como gazelas quando Labão sobe a colina, caçoavam eles. Suas filhas o desprezavam por uma centena de razões e eu conhecia todas. Zilpá contou-me que alguns meses antes de sua primeira menstruação, um dia em que lhe coube levar a refeição do meio-dia a meu avô, ele estendeu a mão e segurou o bico do seio dela com o polegar e o indicador, apertando-o como se ela fosse uma cabra. Lia também disse que Labão certa vez enfiou a mão por baixo de sua túnica. Quando ela contou isso a Ada, minha avó bateu em Labão com um pilão até tirar sangue dele. Ela também arrancou os chifres do deus lar favorito dele. E quando o ameaçou com pragas de furúnculos e impotência, ele jurou nunca mais tocar em nenhuma de suas filhas e procurou reparar os danos. Comprou pulseiros de ouro para Ada e todas as filhas, até para Zilpá e Bilá. E aquela foi a única vez que as reconheceu como de seu sangue. E levou para casa uma bela Asherá, um pilar alto, quase do tamanho de Bilá, feita pelo melhor oleiro que encontrou. As mulheres colocaram-na no Bamá, o lugar elevado onde se ofereciam sacrifícios. O rosto da deusa era muito bonito, com os olhos amendoados e um sorriso aberto. Quando derramávamos vinho sobre ela na escuridão de cada lua nova, tínhamos a impressão de que o riso em sua boca se alargava ainda mais de tanto prazer. Mas isso foi alguns anos antes da chegada de Jacó, quando Labão ainda tinha os poucos servos cujas mulheres e filhos enchiam o acampamento de cheiro de comida cozinhando e de risadas. Na época da chegada de meu pai, só havia uma mulher doente e 4 filhas. Labão estava bastante satisfeito com a presença de Jacó, embora os 2 homens tivessem uma profunda aversão um pelo outro. Apesar de serem tão diferentes quanto um corvo e um jumento, tinham laços de sangue e logo estariam ligados também por acordos de negócios. Jacó, como logo se viu, tinha uma grande disposição para o trabalho e talento para lidar com os animais, especialmente com cães. Transformou os 3 vira-latas imprestáveis de Labão em excelentes cães pastores. Quando assobiava, os cães corriam para ele. Batia as mãos e os cães corriam em círculos para fazer as ovelhas andarem atrás dele. Emitia um canto ululante, alternando a voz normal e o falsete, e os vira-latas viravam cães de guarda tão ferozes que os rebanhos de Labão nunca mais foram atacados por raposas ou chacais. E os que invadiam a propriedade para caçar sem permissão preferiam correr a enfrentar os dentes arreganhados daquela pequena e ameaçadora matilha. Os cães de Jacó passaram a ser cobiçados por outros homens que se ofereciam para comprá-los. Em vez disso, ele trocava um dia de trabalho dessas pessoas pelo uso como reprodutor de um cachorro com olhar astuto de lobo. E, quando a menor de nossas cadelas teve uma ninhada de 5 filhotes do cão-lobo, Jacó treinou-os e vendeu 4 deles por algo que parecia uma montanha de dinheiro, bem depressa convertido em presentes que vieram provar como ele já conhecia bem as filhas de Labão.
Levou Raquel até o poço, onde a encontrara, e deu o anel de lápis-lazuli que ela usou até morrer. Foi procurar Lia, onde ela estava cardando lã, e sem dizer uma palavra, ofereceu-lhe 3 pulseiras de ouro finamente lavradas. Para Zilpá, ele deu um pequeno vaso votivo com a forma de Anat, que deixava escorrer as libações pelo bico dos seios. Depositou um saco de sal diante dos pés inchados de Ada. Lembrou-se até de Bilá, que ganhou uma pequenina ânfora de mel. Labão reclamou que o sobrinho deveria ter entregue diretamente a ele o lucro pela venda dos filhotes, já que a mãe era propriedade sua. Mas o velho amoleceu diante de um saco de moedas que o fez correr até o povoado e trazer Ruth para casa, aquela pobre coitada. Em 1 ano, Jacó tornou-se o administrador da propriedade de Labão. Com seus cães, Jacó guiava os rebanhos para que os cordeiros pudessem se alimentar do capim mais tenro, para que as ovelhas pastassem em locais onde havia relva suculenta e os carneiros adultos percorressem os pastos onde predominava uma vegetação mais agreste. Os resultados foram tão bons que na próxima temporada de tosquia, Jacó teve de contratar 2 rapazes para acabar o trabalho antes da estação das chuvas. Raquel juntou-se a Lia e o pai Bilá na horta, onde aumentaram o canteiro do trigo. Jacó fez Labão concordar em sacrificar 2 cordeiros gordos e um cabrito ao Deus de seu pai como agradecimento pela prosperidade. Para o sacrifício realizado de acordo com as instruções de Jacó, Lia assou bolos levedados feitos com a preciosa reserva de trigo. Como seus antepassados, ele queimou os bolos inteiros e os melhores pedaços dos animais em vez de apenas algumas porções. As mulheres comentavam em voz baixa entre si sobre aquele desperdício. Foi um ano de muitas mudanças para minha família. Os rebanhos se multiplicaram, a colheita de grãos aumentou e ainda por cima havia um casamento à vista. Pois, logo no primeiro mês depois de sua chegada, Jacó perguntou a Labão qual era o preço de noiva referente a Raquel, como ela havia afirmado que ele faria. Como era evidente que o sobrinho não possuía bens nem propriedades, Labão achou que poderia explorá-lo e ainda exibiu ares magnânimos ao oferecer a filha pela ninharia de 7 anos de trabalho. Jacó riu da ideia. 7 anos? Estamos falando de uma moça, não do trono de um rei. Daqui a 7 anos, ela pode já estar morta, eu posso já estar morto. E o mais provável ainda é que o senhor esteja morto, meu tio. Ofereço-lhe 7 meses, disse Jacó. E quanto ao dote, vou levar a metade desse seu deplorável rebanho. Labão ergueu-se de um salto, indignado, e chamou Jacó de ladrão. Você é bem filho de sua mãe, enfureceu-se. Pensa que o mundo deve alguma coisa a você? Não banque o orgulhoso comigo, seu rebotalho, ou mando você de volta para a faca do seu irmão. Zilpá, a melhor espiã entre as irmãs, relatou a discussão, contando a disputa dos dois sobre o valor de minha tia, fazendo-o subir e descer como Labão vociferava e Jacó cuspia. Finalmente decidiram-se por 1 ano de trabalho como preço de noiva. Quanto ao dote, Labão alegava ser pobre. Tenho tão pouco, meu filho, queixou-se ele, de repente transformado em amoroso patriarca, e ela é um tesouro. Jacó não podia aceitar uma noiva sem dote. Isso faria de Raquel uma concubina e dele um tolo por pagar com 1 ano de sua vida uma moça que só possuía uma pedra de amolar, uma roca e a roupa do corpo. Assim, Labão ofereceu Bilá de quebra, dando a Raquel a posição de esposa com dote e a Jacó a possibilidade de tomar uma concubina no momento oportuno. Também quero receber 1/10 dos cordeiros e cabritos que nascerem em seus rebanhos enquanto eu tomar conta deles durante o meu ano de serviço. Ao ouvir isso, Labão amaldiçoou a descendência de Jacó e saiu esbravejando. Os 2 homens levaram uma semana inteira em negociações, uma semana em que Raquel chorou mais que um bebê de colo, enquanto Lia quase não falou e só serviu mingau frio de painço, comida de velório. Quando acertaram as condições finais, Labão foi falar com Ada para que ela começasse a planejar o casamento, mas Ada negou-se. Não somos bárbaros para fazer casamentos de crianças. Raquel não podia nem ser prometida ainda, explicou ela a seu marido. A menina podia parecer pronta para casar, mas não estava madura porque ainda não tinha sangrado. Minha avó alegou que Aná amaldiçoaria a horta se Labão ousasse infringir essa lei e que ela própria encontraria forças para bater outra vez na cabeça dele com um pilão se o fizesse.
mas as ameaças foram desnecessárias. Labão percebeu as vantagens do adiamento e foi imediatamente ao encontro de Jacó, avisando que ele teria de esperar a menina amadurecer para combinarem a data do casamento. Jacó aceitou a situação. O que mais poderia fazer? Furiosa, Raquel gritou com Ada, que a esbofeteou e mandou-a exibir seu mau gênio em outro lugar. Então Raquel deu uns tapas em Bilhá, xingou Zilpá e foi ríspida com Lia. Chegou a tentar armar uma briga com Jacó, chamando-o de mentiroso e covarde, mas depois explodiu em lindas lágrimas agarrado ao pescoço dele. Começou a alimentar temores sombrios a respeito do futuro. Nunca sangraria. Nunca se casaria com Jacó. Nunca teria filhos. De uma hora para outra, os seios pequenos e empinados de que tivera tanto orgulho pareciam-lhe insignificantes. Talvez ela fosse uma aberração, uma hermafrodita, como o ídolo obeso e repulsivo que havia na tenda de seu pai. Aquele que tinha um tronco de árvore entre as pernas e tetas iguais às de uma vaca. E Raquel fez de tudo para apressar seu amadurecimento. Antes da lua nova seguida, assou bolos para oferecer à rainha do paraíso, algo que nunca fizera antes. E dormiu uma noite inteira com a barriga encostada na base da Asherá. Mas a lua minguou, ficou redonda novamente e as coxas de Raquel continuavam secas. Foi sozinha até o povoado para pedir ajuda à parteira, Iná, que lhe deu uma infusão feita com umas urtigas de aspecto desagradável que cresciam em um ade próximo. Porém, mais uma vez a lua nova apareceu e Raquel continuou criança. Quando a lua seguinte minguou, Raquel esmagou pequenas frutas selvagens e chamou as irmãs mais velhas para verem a mancha em seu cobertor. Mas o sumo era roxo e Lis e Zilpá riram das sementes que tinham ficado grudadas nas pernas dela. No mês seguinte, Raquel escondeu-se em sua tenda e de lá não saiu nenhuma vez sequer para ir ao encontro de Jacó. Finalmente, no 9º mês depois da chegada de Jacó, Raquel sangrou seu primeiro sangue e chorou de alívio. Ada, Lis e Zilpá entoaram a canção estridente e gutural que anunciava os nascimentos, a mortes e a maturidade das mulheres. Enquanto o sol se punha para dar vez à lua nova e que todas as mulheres começavam a sangrar, elas passaram rena nas unhas das mãos de Raquel e nas solas de seus pés. Suas pálpebras foram pintadas de amarelo e elas puseram todas as pulseiras, pedras preciosas e joias que encontraram em seus dedos das mãos e dos pés, em seus tornozelos e pulsos. Cobriram sua cabeça com o mais fino tecido bordado e a levaram para a tenda vermelha. Cantaram cantigas para as deusas, para Inanna e para a senhora de Asherá do mar. Falaram de Elá, mãe dos 70 deuses, entre eles Anat, a ama seca, defensora das mães, e cantavam. Quem é tão linda quanto Anat é linda? O que se compara à beleza de Astarté? Astarté está agora em teu ventre, você traz o poder de Elat. As mulheres cantaram todas as canções de boas-vindas para elas, enquanto Raquel comia mel de tâmaras e bolo de farinha de trigo refinada assado em forma de triângulo, como o sexo das mulheres. Bebeu vinho doce até não poder mais. Ada friccionou os braços e pernas, as costas e o abdômen de Raquel com óleos aromáticos até ela quase adormecer. Quando a carregavam para o campo onde ela se casou com a terra, Raquel já estava entorpecida de prazer e vinho. Não se lembrou de como suas pernas ficaram sujas de crostas de terra e de sangue, e sorria enquanto dormia. Durante os 3 dias em que repousou indolentemente na tenda vermelha, viveu cheia de alegria e expectativas, recolhendo o precioso líquido em uma tigela de bronze, pois o sangue da primeira lua de uma virgem era uma poderosa libação para a horta. Ninguém se lembrava de ter visto Raquel mais serena e generosa que naquela ocasião. Logo que as mulheres encerraram seus ritos mensais, Raquel exigiu que a data do casamento fosse marcada. De nada lhe adiantou bater o pé. Ada não consentiu em mudar o costume de esperar 7 meses a partir do primeiro sangue. Assim ficou acertado. E apesar de Jacó já ter trabalhado durante 1 ano inteiro para Labão, o contrato foi ratificado e os 7 meses seguintes seriam também de Labão. Fim do primeiro capítulo.